Agora a gente vai ver uma outra função. Essa função ela é um pouco diferente, né? É uma função que, por exemplo, recebe uma letra A e me retorna uma letra, por exemplo, uma letra B, tá? Essa é a nossa função. É uma função que recebe uma letra A e ela retorna uma letra B, tá? Então é basicamente isso. Só isso, só isso. Uma função simples aí de transformação. Só que essa função aqui, ela é bem parecida com uma outra função. Então vamos dar o nome para ela, vou chamar aquela de função 1, né? Ou a máquina 1. Eu vou criar aqui uma máquina 2. A máquina 2, ela é ligeiramente diferente, né? Quando ela recebe essa entrada A, ela processa aqui dentro e vai me retornar, então, a letra C, certo? Vamos criar uma outra máquina aqui, a gente tem capacidade infinita de criação, né? Então vamos criar uma máquina 3. Essa máquina 3, ela vai ser bem semelhante também, só que a diferença é que ela vai receber uma entrada A e vai retornar pra gente uma entrada B. Já deu pra você perceber o que essa máquina está fazendo, né? Essa máquina 1, ela recebe A, retorna B. Essa máquina 2 recebe A, retorna C. E essa máquina 3 recebe A, retorna D. Beleza, nessa máquina A, aqui nessa máquina 1, se caso eu colocasse, vamos supor aqui, letra C, ela me sairia o quê? Ela me sairia, né, a letra D, certo? Nessa máquina, essa M2 aqui, ela, se eu colocasse a letra C, por exemplo aqui, o que ela me retornaria? Ela me retornaria a B, C, D, E, certo? Ela me retornaria a letra E. E nessa máquina 3, se eu colocasse a letra C, o que ela me retornaria? Ela me retornaria C, D, E, F, certo? Então ela me retornaria F. Então, a equipe aqui pensou o seguinte: bom, agora a gente tem a máquina 1, a gente tem a máquina 2, a gente tem a máquina 3, eu posso criar também a máquina 4, eu posso criar a máquina 5, posso criar a máquina com o número que eu quiser para poder fazer essa transformação. Beleza, funciona, funciona. Mas a gente decidiu criar a máquina de uma forma um pouco mais inteligente. E essa máquina aqui, eu vou chamar ela de MT. Por que MT? Porque ela é uma máquina top, beleza? Olha como é que essa máquina aqui ela vai funcionar, olha que legal. Ela é a concorrente dessas outras máquinas aqui. Essa máquina A, ela recebe uma entrada A, ela processa aqui dentro de alguma forma, não importa pra gente agora saber como é que ela faz isso, e ela também me retorna B, tá? Olha, então ela é bem parecida com a máquina 1. A única diferença dessa máquina aqui é que ela tem uma engrenagem aqui, e essa engrenagem permite a gente editar o número que está aqui dentro. Então o número que está aqui dentro dessa máquina T é 1, só que essa máquina T ela deixa pra gente só a gente girar essa engrenagem aqui ou pra lá, pra cá, né? Pra cá, na verdade, pro outro lado, que a gente consegue alterar esse número aqui. Então, se eu quiser fazer a mesma transformação que eu tenho nessa máquina 2, é só eu pegar essa máquina aqui, né, do mesmo jeito, eu coloco ela aqui do mesmo jeito, tá? Exatamente igual. E para ela me devolver C, basta eu vir aqui, trocar a chavinha da engrenagem e mudar, em vez do número 1, mudar, por exemplo, para o número 2, tá? E se eu quiser fazer ela funcionar que nem a máquina 3, eu não preciso criar outra máquina, é só alterar essa chavinha para 3. Se eu fizer isso daqui, ela vai se comportar exatamente igual às outras, né? Vou botar aqui um símbolozinho para copiar, para não precisar fazer igual. Então, se eu colocar a entrada 3, certo? Se essa máquina estiver configurada aqui para 3, nessa chavinha, eu consigo fazer ela funcionar com saindo D, tá? Exatamente igual. Então, olha que maneiro essa máquina aqui. Além dela fazer a mesma coisa que ela fazia dessas outras máquinas aqui, a M1, a M2 e a M3, a MT, ela ainda é configurável, tá? E justamente por ela ter essa chavinha configurável, ela é uma máquina bem mais interessante do que essas outras aqui, certo? Bom, por que a gente está falando de tudo isso? Porque essa máquina é muito útil. Ela é bem útil, dá pra gente fazer bastante coisa legal com ela. Uma das coisas mais legais que a gente consegue fazer com ela é montar uma cifra, né? Uma máquina que retorna pra gente uma cifra, para conseguir codificar alguma mensagem. Não sei se você lembra daquela nossa máquina que a gente viu logo no começo, que ela pegava triângulos e devolvia em círculos. Certo? Ela pegava, transformava esse valor e retornava a mesma quantidade. Então a gente pode usar essa nossa MT, né? Vou chamar de MT aqui, nesse exemplo, para a gente poder também fazer algo parecido. Por exemplo, imagina que eu tenho o seguinte. Imagina que eu tenho a seguinte mensagem aqui, né? Eu tenho a mensagem A, B e C, certo? E eu vou iterando e passar dentro da nossa MT, tá? Vou jogar ela dentro da MT. Essa MT aqui eu vou passar como a configuração dela 1, certo? O que ela vai me responder? Eu posso pegar essa máquina, como ela funciona uma letra de cada vez, eu posso pegar, passar uma vez o A dentro da MT e ela vai me cuspir o B. Depois eu posso pegar o B, passar dentro da MT e ela vai me devolver o C. Depois eu pego o C e passo dentro da MT de novo e ela vai me responder o D. Então eu uso essa máquina MT 3 vezes, né? Porque eu tenho 3 letras aqui. Passando uma, guardando o resultado, passo outra, e guardo o resultado, passo outra, e guardo o resultado, e aqui eu tenho a transformação. Então esse conceito, essa máquina MT que a gente construiu, ela é capaz de criar algo fantástico, né? Que são nada mais, nada menos do que as criptografias. Então essa criptografia aqui é a criptografia de César. Por exemplo, não sei se você já viu, mas a criptografia de César é uma criptografia bem simples e que funciona dessa forma. Então a gente poderia muito bem usar essa máquina para criar essa criptografia. Como é que ela funciona basicamente? Então uma rápida explicação aqui é dessa forma. Deixa eu tentar copiar aqui algumas letras, né? Temos aqui as nossas letras, tá? E aqui eu vou criar uma outra camada, vou tentar fazer igual. E joguei aqui, beleza. Então a criptografia de César, ela funciona da seguinte forma. Se a minha máquina estiver configurada para 0, né? Eu posso até botar aqui,
para 0, significa que ela vai pegar o A e vai jogar para o A. Se ela tiver configurada, em vez de para 0, para 1, significa o quê? Que ela vai pegar todas essas letras aqui, ela vai deslocar essa posição, então deixa eu ver se eu consigo mover essa seleção aqui. Beleza? E ela vai funcionar dessa forma. Então toda vez que tiver o deslocamento de 1, quer dizer que o A vai mapear para B, o B vai mapear para uma letra da frente, né, que é o C vai mapear para o D e assim por diante. E se eu quiser configurar essa máquina aqui para ser, em vez de ser 1, né, conforme a gente colocou, se eu botasse, sei lá, por exemplo, 5. Bom, seria da mesma forma, né? A gente vai pegar aqui a nossa máquina, posso vir aqui e mover, em vez de ser A para A, mapeando 5 vezes fica 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então do A ela iria para o F, certo? A, B, C, D, E, F. Então essa máquina aqui, configurada em 5, ela traria A para F, B para G, C para H e assim por diante. Quando chegar aqui no final, a gente retorna de novo ao A, ao B, ao C, ao D. Então, só como a título de exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, esse texto aqui, né? Deixa eu copiar aqui o texto. Se a gente tivesse esse texto aqui, mensagem secreta, e a gente passar esse texto dentro da nossa máquina M1, MT, tá? Várias vezes, né? Para cada letra a gente passar aqui dentro. Na configuração de 1, nós teríamos exatamente essa saída aqui, ó. Deixa eu tentar copiar aqui, colocar de vermelho. Nós teríamos essa saída aqui. Então, olha só que legal, a gente consegue agora codificar uma mensagem utilizando a nossa máquina MT. O algoritmo dela é bem simples, a gente acabou de ver como é que ele funciona, e veja só que a gente consegue produzir essa saída. Então, basicamente é assim que essa cifra de César funciona, né? Essa forma de você criar mensagens codificadas de forma bem simples foi utilizada no passado para poder transmitir mensagem de uma pessoa de um lugar para o outro, sendo que se alguém chegasse e lesse o que está escrito aqui, a pessoa possivelmente não ia entender nada, ia falar, isso aqui não faz o menor sentido, porque ela não sabe como essa máquina MT funciona e ela não vai conseguir desfazer isso aqui. Então, por exemplo, com essa mesma máquina MT, eu consigo pegar essa entrada aqui, jogar ela de volta na máquina MT, só que com um valor, por exemplo, menos alguma coisa, e fazer isso aqui voltar e restaurar a mensagem original. Então, isso é muito, mas muito interessante. Espero que tenha ficado claro esse conceito, né, da máquina MT. Então, isso mostra pra gente uma coisa bem legal, que a gente pode compor funções menores, como aquela primeira função que a gente viu que usa só a letra A e retorna a letra B. Se a gente usar ela várias vezes numa palavra inteira, né, para cada letra a gente chamar a função, chamar a função, chamar a função, a gente consegue montar uma coisa maior. Então, funções menores, a gente cria elas, consegue combiná-las e formar coisas mais complexas, funções mais complexas, que geram coisas mais interessantes. Então nós vimos um algoritmo bem legal, que é esse algoritmo aqui de cifra. Vimos que o passo dele é simples, né? Mas a gente precisa seguir essas regras pré-estabelecidas, né? De A passa para B, de B passa para C, ou então de A passa para C. E com isso, seguindo esses pontos, esses passo a passos, a gente foi capaz de construir a nossa máquina de criptografia. Então veja que legal, conseguimos aí desvendar mais um funcionamento de uma máquina legal, que é essa máquina aqui, que recebe A e sai B. Nesse caso a gente conseguiu entrar dentro do funcionamento dela, entender como ela funciona e montar até uma mensagem aí legal criptografada. Então, como desafio, eu deixo pra vocês aí, vou estar colocando também na descrição desse vídeo, essa mensagem que está criptografada, certo? Essa mensagem aqui, ela está criptografada utilizando uma cifra semelhante a essa daqui, e o seu objetivo vai ser decifrar essa mensagem. Ficou um pouco grande aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir um bocado. Bom, de qualquer forma, eu vou estar deixando ela aqui nos comentários, e você vai conseguir ver. Então, espero que você tenha compreendido basicamente como é que funcionam as funções, e aos poucos a gente vai desvendando e conseguindo entender o funcionamento interno de cada uma delas.